pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados e amam a Deus, para sermos a imagem de Jesus, o Rei dos Reis, que nos resgatou e nos justificou. Para o teu louvor, nós estamos aqui, Senhor. Estávamos como igreja praticamente nascendo ali em Campo Grande. Não éramos poucos irmãos. Nós cabíamos numa casa lá na Carobinha. A gente cantou muito essa canção na Carobinha. Carobinha era uma casa, numa favela perigosa do Rio de Janeiro. Lá onde o Edio se rendeu definitivamente para Jesus. Lá. Falar sobre criação de filhos, ele tomou a sua decisão. E lá na Carobinha a gente cantou muito essa canção. Né? Por que eu estou tocando essa canção? Porque essa canção ela faz parte de uma revelação que nós recebemos há muito tempo. Revelação, eu já falei esses dias na igreja que se reuniu na casa do Gerson, a quinta. Revelação é uma luz que Deus joga no nosso coração. Conversei com os homens hoje cedo, com os pais, né? Revelação você não alcança com a tua mente. Não é resultado de estudos profundos. Não é resultado de conhecimento de observação, comprovações, né? Que você alcança de tanto olhar, examinar. A revelação é uma luz de Deus, que Ele joga nos olhos do nosso coração. Por isso que Paulo, quando orava pela igreja em Éfeso, ele dizia, eu peço a Deus que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Porque os nossos olhos precisam de luz. Mesmo que os nossos olhos enxerguem direitinho, sem luz, a gente não vê nada. Se tudo se apagar agora, der um blackout aqui, a gente vai começar a dar cabeçada no outro. Mesmo que a tua visão seja 100%. Mesmo que os teus olhos estejam funcionando bem. E o coração também possui seus olhos. O espírito humano possui seus olhos. E ele também carece de luz. Se no mundo espiritual a luz não raiar, os olhos do coração ficam fechados. Então, falava sobre essa revelação. Eu também comentei um texto que eu quero abrir contigo agora, de Gálatas 2, versículo 18. É um texto que eu estava lendo essa semana e saltou assim aos meus olhos. Uma advertência que Paulo está fazendo às igrejas na Galácia. O que aconteceu com essas igrejas? Foi uma coisa mais ou menos assim. O evangelho chegou no meio deles. Esse evangelho simples, que Jesus Cristo é o Senhor, como minha irmã bem disse no seu depoimento. O evangelho onde tudo começa em Jesus, tudo é mantido por Jesus e tudo termina em Jesus. E que por causa de Jesus o Espírito Santo é dado, é derramado. Então esse evangelho chegou aos Gálatas. Só que os judeus que eram convertidos chegaram também. Outros judeus, né? Paulo também era judeu, mas outros judeus chegaram pregando um outro evangelho. Que evangelho que eles pregavam? Eles começaram a pregar um evangelho onde o homem só recebia se ele praticasse a lei de Moisés. E aí começou um judaísmo entrar com força no meio da igreja, e muitos receberam esse judaísmo, receberam a circuncisão de volta, guardar o sábado. Começou aquela influência do judaísmo entrar. E Paulo, então, ele rasga o coração dele. Se você tiver depois de oportunidade de ler a carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo rasga o coração para falar de novo do evangelho. Fala assim, cara, eu quero de novo anunciar para vocês o evangelho, dizer que ele é. Porque vocês foram fascinados por outra coisa. Né? Ele repreende, puxa a orelha. Ele é o pai daquela igreja. Né? E ele, então, acaba no versículo 18 do capítulo 2, não sei se você tem aí atrás no projetor, mas se tem, podemos ler. Qual é a advertência que ele faz? Porque se torno a edificar o que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Claro que Paulo está falando dessa situação que eu te falei aí, dos caras que receberam o evangelho da graça e daqui a pouco estavam buscando na lei justificação de novo, querendo se justificar
na prática da lei, na obediência da lei de Moisés. Mas ele diz, nós recebemos o Espírito como? Como é que você recebeu o Espírito Santo? Foi pela lei ou foi pela pregação? Como é que o Espírito veio à tua vida? Porque você creu numa pregação, numa mensagem, ou porque você praticou as obras da lei? As perguntas que ele fazia. E, claro, a igreja constata que tudo que nós temos é porque nós ouvimos e cremos. Recebemos tudo por fé. Você diz amém ou não? Tudo que nós temos de verdade é resultado dessa fé. Mas esse texto me fez pensar sobre outras coisas. O que esse texto me fez pensar? Esse texto me fez pensar sobre coisas que ao longo dos anos nós destruímos por causa de uma revelação de Jesus e que depois, com o passar dos anos, nós começamos de novo a resgatar. E por que eu pensei nisso? Pensei nisso porque eu vinha no caminho com um companheiro de viagem, um pastorzão amado, um filho lá do Rio de Janeiro chamado Cidinho, José Sidney, e eu, nessa viagem com o Cidinho, ele vinha falando da agonia dele, da inquietação dele, porque ele participou de um encontro lá em Cabo Frio, onde nós estávamos, ao ver a igreja no Chile, de uma maneira totalmente simples. Ele viu um vídeo rapidinho, que eu até teria passado esse vídeo aqui se tivesse internet, num dia, numa celebração como essa, onde os irmãos apresentavam a igreja na casa de fulano, a igreja na casa de Beltrano, e ele viu aquela naturalidade, aquela espontaneidade, aquela vida, e ele ficou muito impactado, ele falou, poxa, cara, parece que a gente esqueceu disso tudo. E quando os caras falaram que estavam vendendo púlpito, vendendo cadeira, aí que ele ficou mais desesperado ainda. Que ele falou, pô, comprei um outro, estou com 2 púlpitos. E aí eu comecei a escrever algumas coisas, e conferindo com o Cidinho, eu li esse texto com ele, e falei, Cidinho, vamos lembrar de algumas coisas que nós ouvimos por revelação, nesse tempo, naquele tempo. Por exemplo, nós não tínhamos escola dominical, mas sabíamos por que não tínhamos. Por que não tinha escola dominical? Porque nós entendemos que a escola informa, ela não forma. Jesus não mandou informar a crente, Jesus mandou fazer discípulos, formar discípulos. Nós tivemos revelação de várias coisas naquele tempo. Nós abrimos mão de títulos, pastor fulano, pastor Beltrano. Nós entendemos que Jesus é o sumo pastor e Jesus é tratado simplesmente de Jesus. Ninguém dá título para Jesus, embora ele tenha um título de verdade. Ele é Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O título de Senhor é dele. Mas de vez em quando a gente não chama Jesus de Senhor Jesus, a gente chama como ele? Jesus. Cantamos aqui, meu Jesus, Salvador. Jesus é meu Jesus. Mas os homens sustentam títulos. Então a gente vem num processo de limpeza, sabe? Limpeza, enxergando, porque tudo começou como testemunho da minha irmã. Fala. Conseguiram o vídeo? Legal. Voltou à internet? A gente passa. Quando a minha irmã Dani falou sobre ela recebeu Jesus como Salvador, depois de um tempo recebeu como Senhor. Claro que esse vídeo tinha que passar hoje, para dar testemunho no meu coração, que eu tinha que realmente conversar com vocês sobre isso. O que ela quis dizer? Que um tempo Jesus era Salvador dela. Por um tempo Jesus era o Salvador da Dani. É isso que ela quis dizer. Por um tempo Jesus era só Salvador. E depois de levar uma vida evangélica, toda complicada, com a vida toda turva, alguém, 2 pastores, que depois você pode perguntar lá quem foi que falou com ela, anunciou para ela Jesus Cristo o Senhor. Falou, minha querida, você é e pertence ao Senhor Jesus. Ele é dono da tua vida. Ele é dono. Jesus Cristo é o Senhor, diga ele é o Senhor. Diga ele é o Senhor. Diga de verdade, ele é o Senhor. O que significa para você isso? Por que fez diferença na vida da Dani? Porque antes ela era crente evangélica, Jesus Cristo veio salvá-la. Ela já devia ter o salão de beleza dela, onde o pessoal fazia unha, fazia cabelo, ela já devia ter professor, chofer de táxi, ela já devia ter um monte de gente que servia a ela. Aí apresentou o Salvador Jesus. Ela só estava precisando disso, um Salvador. E Jesus sentou lá e ficou salvando a Dani. E a Dani continuou sentadinha no trono dela. Né?
sentadinha só recebendo tudo, consumista, o tempo inteiro. Aí um dia alguém falou, cara, sai desse trono, esse trono não te pertence, Dani. O centro é Jesus. Jesus é o Senhor. E você acha o quê? Que foi só esses pastores falando que fez? Não, o Espírito Santo revelou ela. O Espírito Santo mostrou para ela que o lugar que ela estava sentada não pertencia a ela, pertencia a Jesus. Ela tinha que trocar, ela tinha que ser a serva, ela tinha que sair do lugar dela e passar o trono para Jesus. E foi isso que ela fez. Só que quando ela fez, ela tinha um monte de problema. Como ela falou, tinha um monte de coisa que ela não queria contar, que era feia demais, nem isso. Como é que eu vou contar esse negócio? Mas quando Jesus senta no trono, Jesus também estabelece o ambiente da comunhão. 1 João 7, quem se lembra? Se andarmos na luz, temos o quê? Se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos de todo o pecado. Eu quando ouvi isso, quando eu entendi isso a primeira vez, eu já era pastor. Eu já era pastor. Como assim? Já pregava, tirava demônio, chutava tudo, já era o cara. Só que Jesus Cristo não era o meu Senhor. Também entendo exatamente o que ela viveu. O dia que eu sentei com a minha mulher para mostrar a minha cara de verdade, tirar a minha máscara de gospel, de evangélico, foi um negócio, meu irmão. Foi um terror. Falei, vou mostrar para você com quem você casou. Senta aí. E abri geral. Eu sei o que ela está falando. Também o caminho que ela recebeu o caminho que outros já trilharam. Já haviam trilhado antes dela. Não era nada mortal. Pessoal, vamos limpar a vida. Jesus não edifica sobre trevas. Jesus não edifica sobre ruínas. Não edifica. E aí, muitas dessas revelações que nós recebemos de verdade, que mexe tudo. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Diga comigo assim, Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, Ele é o Senhor. Então Ele é a autoridade máxima, você diz amém? Ele é o centro, você diz amém? Ele é o centro. Mas olha que coisa interessante, nós fazíamos parte de uma igreja que cultuava a Deus aos domingos. Mas se Ele é o Senhor, o culto é só domingo? Quando é que a gente cultua Jesus? Todo momento, Ele é o Senhor. Tudo que a gente faz para Ele. Cozinha para Ele, joga bola para Ele, trabalha para Ele. Tudo é para a glória do nome de Jesus. Tudo é para a glória, tudo é feito para Ele. Isso faz diferença ou não? Faz ou não? Vou te contar, cara, como é que faz. Eu fazia parte de uma igreja onde Anderson Paz nasceu, onde Cristiano nasceu, Dinho nasceu, Carol nasceu. Vai ver que tá uma galera de lá, né? E a música era para esquentar o culto. Meu pastor falava assim, canta aí uns 2 corinhos para esquentar. O que é corinho para esquentar? Não canta uma música, o povo vai ficar alegrinho, depois a gente vem e prega. Agora, as músicas não podiam ser longas. Por quê? Porque o povo cansava. Ninguém podia ficar em pé muito tempo. As músicas tinham que ser curtas, rápidas, só para esquentar, deixar o pessoal alegrinho. E a mensagem tinha que ser para o homem. Também não podia ser longa, por quê? Porque o povo cansava, o povo tinha mais o que fazer, domingo. Domingo, eu vou ao Maracanã. Pô, o que eu vou fazer? Pô, cara, como é que eu vou ouvir um cara pregando 1 hora? Que isso? Quem vai fazer um negócio desse? Era uma doideira. Mas Jesus se tornou não ouvi. Senhor, então a nossa liturgia começou a mudar, começou a ser repensada. Aí pensamos assim, caramba, se Ele é o Senhor, a música está errada, Ele está dirigindo a música para o homem. A música para o homem, a palavra para o homem não pode ir cansado, o homem tem que ser bem tratado, é um homem, Jesus é o Senhor, meu irmão, qual é? Vamos cantar para Jesus, pô. E as músicas mudaram. Naqueles anos, as canções mudaram totalmente de direção. Elas pararam de ser alisamento de ego do homem e começaram a ser para louvor do nome de Jesus, elogiando a Ele, falando com Ele e tal. E o povo se levantava a mão, batia a palma, às vezes ficava 1 hora fazendo isso, sem nenhum constrangimento. Ninguém cansava. Eu mesmo me converti
Quando cheguei no meio da igreja, vi que os caras tudo, desculpa, bibi-fonfon, assim, bem timidozinho, uns crentes muito raquíticos, que eu pensava assim, engraçado, na macumba, a gente batia tambor a noite inteira pro diabo, descalço, naquele chão preto, e chega esses caras aqui com essas músicas bonitas, não pode cantar 4 músicas, meu irmão. Se passasse da quinta, agora chega, porque não dá mais. Agora é a hora da palavra, tem horário. E eu pirava com aquilo, sabe o que pirava? Eu não entendia, cara. Eu falava assim, cara, isso não tem sentido. Como é que eu bato tambor a noite inteira pro diabo e não posso cantar 5 músicas para Jesus, cara? Porque tem um padrão. Não, porque o cara cansa. Cara, eu não entendi isso. Isso não entendia. E vivi nesse sistema até o dia que Jesus se tornou Como é que ficou a liturgia? Mudou. A liturgia mudou. Não vai fazer esse negócio de corim para esquentar o caramba. Vamos cantar para Jesus. Ele é o Senhor. Ele está aqui para ser louvado. Ele está para receber as canções. Você levanta, bate palma. A gente começou a ler a Bíblia, porque a gente era proibido bater até palma, que não podia bater palma. Não podia bater palma, não. Quando a gente começava a bater palma, tinha um proibido para fazer. Bate palma, não, a gente não podia bater. Deus resolveu a vida desse homem assim. Um dia ele quebrou as clavículas. E ficou engessado assim, igual aqueles caras de comercial. E ele entrou numa reunião de jovens e a gente estava cantando. Em teu nome minhas mãos levantarei, as minhas mãos eu levantarei. E ele de gesso. As minhas... Quando tirou o gesso, ele reuniu a gente, falou, você me perdoa, vocês nos perdoam. A partir de hoje vocês podem levantar as mãos, cantar. E a gente pensou, o que deu nele? O que deu nele foi o seguinte, ele contou que ele chegou todo engessado, lá na reunião, todo mundo de mão levantada, e ele ouviu Deus falando, levanta as mãos agora para me adorar. E ele começou a chorar, tirou o gesso, nunca mais implicou com a gente. Mas quando Jesus é o Senhor, a liturgia muda. O culto, amado, isso que a gente chama de culto, que na verdade é uma celebração, é uma festa, você se reúne nas casas, você é a igreja na casa, você é a igreja onde 2 ou 3 se reúnem, e essa é a verdade. Quando a gente vem aqui e celebra, a gente celebra como família para agradar o coração de Deus, porque Deus se alegra nesse negócio. Leia a Bíblia, tu vai descobrir. Deus gosta de palmas, gosta ou não gosta? Por que ele acha que ele deu 2 mãozinhas para você? Só para torcer para o Flamengo? Não, nego, também, né? Tem um cara aí atrás aí. Ainda bem que está escuro. Ó, meu irmão, 2 mãozinhas para aplaudir, para levantar. A Bíblia diz, todo ser que respira louve ao Senhor. Os instrumentos não podiam tocar, porque não podia fazer barulho para não ferir o ouvido da igreja. Então, bateria não podia um monte de coisa. Mas tu abria a Bíblia e diz que louvar a Deus com tambores, com flautas, com instrumento de corda, de sopro. Deus criou tudo para o louvor da glória dele. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. E aí foi uma revolução. A Bíblia parou de ser um livro só para tirar mensagens e começou a ser um livro para viver. Revolução total. Revolução total. Mexeu só com a liturgia, mexeu com a metodologia. O que é metodologia? A gente fazia crente. Depois a gente descobriu na Bíblia que Jesus nunca mandou fazer crente, ele mandou fazer discípulo, aluno, gente que quer se parecer com ele, gente que quer se parecer com Jesus. Então não era uma coisa, somos evangélicos. Que evangélico? Jesus nem falou nada de evangélico, irmão. Jesus nem falou de católico, Jesus não é católico, nem evangélico, Jesus é santo. Eu creio que a nova evangelização do mundo vai despertar cristãos de verdade para deixarem de ser católico e evangélico. Porque tem um monte de gente que quer Jesus, mas não quer nem ser católico nem evangélico. O cara só quer Jesus. A religião evangélica ele não quer. E Deli sabe como é o nosso cuidado lá no sertão, como foi, né, Deli? Por favor, esse papo gospel, esse negócio de evangélico, por favor, nega esse negócio. A nossa bandeira aqui é Jesus. Jesus. A nossa bandeira é Jesus. E dentre muitas coisas que Deus nos falou, muitas coisas que Ele revelou, e que a gente foi jogando fora as coisas que não interessavam, foi mudando. Uma coisa que Ele nos falou foi essa canção do Simar.
Por que Elcimar cantou essa canção? Por que ele gravou? Por que ele foi inspirado? É simples, irmãos. Ele ouviu a mensagem, foi revelado, creu. Um dia estava inspirado, mandou ver, né? Pegou, aí como eu falei, lá na Carobinha, lá naquela casa, que era um terreiro de candomblé, que o cara se converteu, entregou a casa, a gente limpou, tirou a macumba todinho, oramos pelas árvores, porque as coitadinhas, as árvores não davam fruta há vários anos. A gente pedia, abençoamos as árvores para elas frutificarem e tal. Ali a gente começou a reunir a igreja. Eu falei até que Édio, foi lá que ele deu o espaço dele lá. Eu estava falando sobre criação de filhos. Lá ele assumiu a fé publicamente. Não foi assim, Édio? Conheceu o cara, não é para falar que conheceu o Carobia, é uma favela perigosa, do Rio de Janeiro. E lá a gente começou a falar, e essa canção, a gente cantava continuamente essa canção. Não era assim, mano? Todas as coisas cooperam para o bem. Por que essa canção, por que essa revelação foi importante para nós? Vou te explicar. Abre tua Bíblia, para você entender, e vou ver se falo de uma maneira clara contigo e até sensível contigo, tá? Romanos 8, abre Romanos 8, versículo 28 e versículo 29. Preste atenção no que eu vou te falar. É assim, ó. A vida, a nossa vida, é uma jornada de muitas e muitas coisas boas, mas a vida não é feita só de coisa boa, tem coisa também ruim, tem alegria, tem tristeza. Você pode dizer amém, não? Tem momento de muita vitória, tem momento de ganhar, tem momento de perder, porque a vida é assim, você ganha no momento, hora você perde, você dá a volta por cima, se supera, né? E vai avante. Simar estava falando aqui que Mara outro dia estava doente, ele estava triste, achando que ia ficar viúvo, mas Deus não, Senhor. Ainda vez na minha mulher, não, Senhor, me dá uma chance. Desde que eu conheço o Simar, ele tem medo de ficar viúvo, desde que ele era garoto. Há muitos anos já, tu vê que eu conheço o Simar, cara. A gente estava agarrado ali fora, lembrando, meu Deus, como a gente é velho. Há muito tempo. Ele tinha bigode nessa época. E aí, cara, essa coisa. Naturalmente, ele estava ali no momento dele. A vida é assim. Ora a gente está passando alegria, ora a gente está passando tribulação, ora a gente está de expectativa, ora a gente tem um certo medo, né? Ora a gente tem desafios que nos assustam. E tem muitos desafios que nos assustam, pode ter certeza, né? Viver assusta. Por que tem gente que se suicida, que se mata? Porque tem gente que não quer sofrer, não quer passar por problemas e prefere morrer. Eu prefiro morrer. Por quê? Porque eu não quero enfrentar o que eu estou enfrentando. E tem gente que tem medo de tudo, medo até de casar, de ser pai, de ser mãe. Porque tudo é um desafio. Como é que eu vou criar? Como é que eu vou fazer? Tudo assusta. Tudo é muito terrível, muito difícil. Mas existe uma revelação, dentre muitas revelações que nós recebemos naquele tempo, e coisa que a gente tem que se agarrar até o dia de hoje, né? Perseverar nessa fé, que eu penso que é a revelação que pode nos fazer suportar qualquer tribulação. É a revelação que faz toda a diferença na nossa vida. E que está aqui em Romanos 8, 28 e 29. É um plano. Paulo revela aqui o projeto de Deus, que naquela época foi fascinante para nós, e nós paramos, inclusive, muitas coisas nós deixamos para trás, em função da luz que nós recebemos nesse texto. Vamos ler juntos? Romanos 8, versículo 28 e 29. Quem pode ler comigo essas verdades? Sabemos, diz comigo, sabemos. O que a gente já sabe? Diz aí, que foi revelado para nós. Não, vocês não almoçaram hoje, não é possível, não ouvi ninguém. Sabemos o quê? Agem todas as coisas para o bem, ou todas as coisas cooperam para o bem. O bem de quem? Primeira coisa, daqueles que o amam. Olha, irmãos, olha, o nosso Deus, ele é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que ele pode fazer tudo convergir para o bem. Mesmo uma coisa ruim, aparentemente ruim. Nós lemos a Bíblia e a gente vê histórias assim terríveis, dolorosas. José foi vendido pelos próprios irmãos. Vendido pelos irmãos. E uma vez vendido,
tornou escravo na casa de Potifar, depois foi prisioneiro na cadeia, lá na prisão de Faraó. Períodos da vida dele. Foi jovem e só saiu de lá com 30 anos, mas saiu para reinar. No único dia ele dormiu na cadeia, acordou na cadeia, dormiu no palácio, porque ele saiu para nunca mais voltar. E se tornou o segundo homem do Egito. Quando ele encontrou os irmãos que o traíram, ele disse: bem, primeira coisa, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Ah, que bom. Os irmãos devem ter pensado assim: então a culpa não é nossa. Não, tinha culpa no cartório, assim. Vocês foram maus. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. O fato de Deus usar uma coisa ruim não significa que a pessoa que te fez mal errou. Tá? Errou feio. Vocês me venderam. Mas Deus converteu isso. Quem é que tem poder para mudar mal em bênção? Quem é que tem poder? Só Ele. Mas ninguém. E Paulo está dizendo isso, todas as coisas cooperam para o bem. Deus pode fazer tudo funcionar para o teu bem. Tudo. Mas para o bem de quem? Em primeiro lugar, tem que ser para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vivemos num tempo onde a mensagem ela está quebrada à metade. Qual é a mensagem? A nossa ênfase sempre é: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. As músicas dizem: Deus te ama, Ele me ama, que bom que Deus te ama. Ama mesmo. Mas você não pode esquecer que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram. Você não pode esquecer que Deus também quer ser amado, tá? E que o barato não é Deus te ama, porque isso aí é o comum. Ele amou o mundo, Ele ama todo mundo. Ele ama qualquer classe social, Ele ama qualquer pessoa, Ele ama o maior pecador do mundo hoje, Ele ama. Se tu pegar o cara que está lá no corredor da morte, Deus ama. A mulher mais doida do mundo, Ele ama. A maior prostituta, Ele ama. O maior traficante, Ele ama. Então, ser amado por Deus é ser parte de um todo, porque Ele amou o mundo e deu Jesus. Agora, o que é excepcional? Vou dizer o que é excepcional. É amar a Deus. Amar a Deus. Deus procura essas pessoas que o amam. Gente que é capaz de qualquer negócio por Ele. Gente que está afinzona dele. Deus procura gente que ama Ele profundamente. E aí, quando alguém ama a Deus assim, desse jeito que eu estou falando, ele é capaz de pegar qualquer coisa ruim da vida e transformar em bênção. E dizer: te fizeram mal, deixa eu estar tranquilão, meu filho, fica tranquilo aí que tu vai ver só como é que esse mal vai se converter em bênção na tua vida. Eu sei que na hora, quem é que olha uma coisa ruim e diz: pô, esse negócio vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Na hora que a gente está sofrendo, a gente está sofrendo, dói pra caramba. Mas a gente precisa crer. A gente precisa crer que Deus, Ele vai fazer o mal em bênção. A gente precisa, é fé. Você lembra que eu falei que os Gálatas receberam o Espírito porque creram? Nós também. Tudo que nós recebemos até hoje foi pela fé. Tudo. Tudo. Nós cremos. Cremos na loucura da pregação. Você diz amém ou não? Você diz amém? Ele diz os que amam a Deus, e aí ele diz uma outra coisa que é a revelação do momento, que nos abençoou tremendamente, que o Simar cantou. Qual era a segunda coisa importante? Amam a Deus e foram chamados segundo o quê? De acordo com o seu... não ouvi. De acordo com o seu... Caramba, foi isso que explodiu nos nossos olhos. Nós descobrimos que Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito. E aí quebrou meia dúzia. Por quê? Porque a gente sempre creu que o propósito de Deus é levar a gente para o céu. Vamos para o céu. Céu, lindo céu. Pô, cara, claro que Deus quer levar a gente para o céu. Mas antes do céu tem um negócio que tem que rolar entre nós. O que é? Ele quer... Aí Paulo revela aqui um mistério aqui. Pô. Olha aqui, dá uma olhada aqui. Qual o propósito de Deus? Vamos lá. Versículo 29. Porquanto, aos que o quê? De antemão conheceu, o quê? Também os predestinou para quê? Para que Deus nos predestinou? Deus não nos predestinou para o céu. Quando a gente recebeu Jesus,
Ele nos predestinou para termos a imagem. Se lembra os homens casados que estavam hoje de manhã aqui, os pais? Lembra da nossa conversa? Lembra que eu falei sobre tipo? Lembra do tipo da máquina de escrever? Aqui a palavra imagem é caractere. Deus nos predestinou para termos a imagem, o caráter de Jesus. No vídeo. Isso aí foi uma bomba, meu irmão. Porque até então a gente era crente oba-oba. Vamos embora que a gente vai para o céu, vamos embora no céu. Estava quebrando pau, brigando, dividindo, rachando. Mas dizia assim, não, mas lá no céu a gente vai ser um. Ainda bem, né, Mara? Que lá no céu a gente vai ser um. Aqui a gente briga, mas lá no céu Deus vai dar um jeito. Tudo era no céu. Tudo era em função do céu. Tu podia viver uma vida sem vergonha aqui, mas o céu, tudo vai dar certo. E aí, a gente abre o texto e diz, não, o propósito de Deus não é esse. Ele faz cooperar tudo para o bem daqueles que amam a Ele, mas também daqueles que foram chamados num propósito que é o plano dele. É o maior plano que Ele tem. Qual é o plano dele? Ele quer que todos nós sejamos parecidos com quem? Jesus. Com quem? Jesus. Então deixa eu te fazer uma pergunta, que vocês estão espertos, já acordaram. Aconteceu algo ruim na tua vida hoje, essa semana, esse mês. Algo que está te fazendo sofrer muito. Deus pode fazer isso convergir para o teu bem? Mas como é que vai convergir para o teu bem? Primeiro, você vai crer que isso pode transformar você. O que acontece na nossa vida, por pior que pareça, tem um propósito de nos transformar. É ouro, é ouro, mas não é puro ainda. Mete fogo nesse ouro porque ele precisa ficar purinho. Quem quer ser batizado com fogo? Fogo é pressão. Fogo é pressão total, meu irmão. Mas fogo purifica. Você lembra do corinho do fogo lá, mano? Fogo que purifica, fogo que santifica. Eu gosto da Mara porque a Mara era fogo puro. Mas tem esse fogo do fogo que a gente bate palma, dá glória a Deus e tal. Mas tem um fogo que ninguém gosta. Qual é o fogo? O fogo da prova. O fogo do sofrimento. O fogo da tribulação. O fogo que limpa. O fogo que na hora a gente não estranha. Na hora a gente estranha. E Pedro escrevendo a carta diz assim, não estranheis o fogo ardente que está entre vós, destinado a provar vocês. Mas provar que sentido? O ouro é provado, o ouro é purificado. E com Deus é assim. Deus purifica, Deus santifica. Tu acha que ele recebe o filho dele e deixa o filho dele da mesma forma? A Bíblia diz que aquela maneira vã de viver vai mudar. Ou você muda porque na boa, aprendendo, teu discipulador ensinando, e você cooperando, ou Deus vai dizer assim, você não ouviu nenhuma vez, nem duas, nem três, não, tudo bem, você é meu filho, eu vou te ensinar como é que é o negócio. E aí papai aperta. Quem aqui já recebeu um aperto do papai? Deixa eu te fazer uma pergunta, dói? Dói ou não? Dói. Mas dói, mas cura, dói, mas transforma, dói, mas nos confronta, dói. A gente não é a mesma pessoa depois que passa com Deus em algum vale da sombra da morte. Nunca seremos os mesmos. Coisas saem de nós. Você imagina uma pessoa melindrosa. Você conhece alguém melindroso? Conhece? Chato pra caramba melindroso, né? É difícil se relacionar com melindroso. Porque melindroso, assim, qualquer coisa que tu faz, a pessoa se ofende. Você está de cara feia comigo, o que houve? Nem diz, né? Porque o melindroso nem fala, porque o melindroso não confronta. O melindroso leva o assunto para cá, diz, fulano está com uma cara feia para mim, passou por mim e nem falou. E você, quando lida com o melindroso, você fica assim, cheio de dedo com o melindroso. Tu não sabe o que vai fazer, que pode machucar. Né? Parece que está pisando em ovos. Aí você fica... Ninguém quer discipular um melindroso. Sempre fica passando, não, leva para você, não, esse irmão é uma benção, leva, cara. Leva para casa, lá onde você está, melindroso. Mas melindroso, se fizer uma piada, riu. Imagina o melindroso chegando na hora que está todo mundo rindo e de repente o pessoal para de rir. Estava rindo de mim, essa cambada. Estava rindo de mim. Cambada de falso. Depois fala de Jesus, fala que Deus é amor.
Melindroso é difícil. Mas aí o melindroso entra num fogo com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Depois de passar 70 graus com Deus, de tribulação mesmo, tu acha que ele vai ficar preocupado que estão falando mal dele? Como é que ele vai enfrentar as críticas? As pedradas? Tem gente que diz assim, cara, fulano é bom para ganhar pedrada. Se tiver alguém que é bom para ganhar pedrada, é porque ele já passou por fogo de 100 graus. Quem passou 100 graus, 70 faz cosquinha. Pode ser. Bota um maçarico em 70 aí que tu não vai rir. Eu conheço uma irmã que foi curada de câncer, até brinco com ela. Quem foi curado de um câncer, gripe, dengue. Não está com dengue, ela não está preocupada com nada. Ela é enfermeira, teve um câncer no seio. O médico falou, você vai morrer daqui a tantos meses, você não vai sobreviver, coisa e tal. A irmã foi curada. E aí é o seguinte, nem tocaram nela, porque ela não deixou. Ela até brinca, eu tive uma fé, Franco, uma fé sobrenatural. Eu falei, eu creio. Porque ela é enfermeira e ela falou assim, ninguém me corta. E não cortaram, ela só tomava remédio para dor. E quando ela foi curada, o médico achou que ela não estava curada. Até hoje o médico acha que está velho já. E acha que ela não está curada ainda, tem que fazer exame. Esse negócio já passou. Não é assim? Mas aí você passa por um câncer, um resfriado, para você é nada. O fogo tem esse poder. Deus faz convergir tudo para o bem. Agora, o bem por quê? Porque Deus quer nos mudar, nossa carinha. Deus quer transformar o que somos. Quantos creem nisso? Amém. Quantos creem nisso? Amém. E aí, amado, isso é uma revolução, porque a gente não vai ficar bagunçado e vai para o céu, bagunçar o céu. Deixa eu explicar uma coisa para você. Os bagunceiros do céu foram expulsos. Os caras que tumultuaram o céu, está tudo caído. Os anjos que tentaram trazer desordem para o céu, já está aí perturbando, são príncipes dos ares. Porque no céu não tem essa carnalidade, essa divisão, esse troço que a gente tenta manter aqui na terra, não tem. Então aquela crentada que pensa assim, vamos para o céu, tem que pensar duas vezes, filho. Porque o plano de Deus é nos transformar conforme o seu Filho Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora tu me pergunta assim, Franco, para quê? Qual é o propósito de Deus nos fazer tudo parecido com Jesus, o teu caráter de Jesus? Para quê? Pergunta. Pergunta, para quê? Parecer com Jesus para quê? Pô, imagina, por que eu vou me parecer com Jesus? Podia me parecer com Mike Tyson, sei lá, com outro cara aí, mas Chuck Norris. Aí, pô, cara, por que eu tenho que me parecer com Jesus? Não dá para ser com o Neymar? Pô, por que eu tenho que ter o caráter de... Qual o plano de Deus de me fazer igual a Jesus, pô? Ó, Jesus, antes de responder a pergunta, Jesus nem é uma figura que nos atrai. Jesus não é o Homem-Aranha, não é o Thor. Ó, o Thor! Jesus não é esse cara. Jesus parece ter uma figura frágil. Jesus parece uma figura frágil. Só parece, tá, mano? Só parece. Se você fizer um teste de hombridade com Jesus, masculinidade, tu vai descobrir que ele é macho pra caramba. É que a maioria não vê, que a gente lê a Bíblia assim, fica passando assim. Mas Jesus começa o ministério dele 40 dias no deserto. Só. Com o diabo. Pô, tem homem que tem medo de escuro. Dá para acender a luz não ali, Franco? Se você olhar bem para a vida de Jesus, tu vê que ele é másculo. Não, inclusive, nem tem Homem-Aranha, não tem Super-Homem, não tem ninguém. Ele é o meu herói, porque Jesus não é mole, não. Jesus, quando foram prender, ele falou assim, é a mim que vocês procuram. Deixa os outros. Isso é coisa de baixo, pô, másculo. Sai todo mundo para lá, é a mim. Os soldados até caíram. O soldado ficava com medo, não estava acostumado com esse tipo de homem. Soldado, com espada na mão. Quando Jesus falou, é a mim que vocês buscam, eles caíram. Por quê? Porque estão acostumados com covarde, gente que corre. Não é a mim, não, é ele, foi ele, eu juro que foi ele. Tem gente que entrega o outro que nem sabe como foi, né? Parece até aquela... Eu não gosto de contar piada em meio de reunião, não, que pode bagunçar assim, mas, cara, eu não resisto, vou contar essa. Não, só se vocês quiserem ouvir também.
Quem quer ouvir uma piada parecida com isso que foi? Quem quer? Não, então não vou contar não, que só vi 2 mãos levantadas. Vocês gostam, né? Tá bom. Disse que fizeram um teste com 3 polícias do mundo. Com a Interpol, com a SWAT e com a polícia do Rio de Janeiro. E o teste era o seguinte, soltavam um coelho no meio do mato e os caras cronometravam quanto tempo a polícia resgatava o coelho. Ele disse que soltou e a Interpol em 15 minutos lá trouxe o coelho. Depois soltou o coelho mais uma vez e a SWAT trouxe em 10 minutos. E aí soltou, a polícia do Rio era a última, não era o BOP não, soltou em 3 minutos, trouxe um porco, todo arrebentado, disse assim, eu juro que sou um coelho, eu juro que sou um coelho, eu juro que sou um coelho. O que acontece? Quando você olha para Jesus, você vê que ele é mágico. Ele diz, é a mim que vocês procuram. Ele não põe responsabilidade, ele não põe, não diz assim, vai para lá, ele assume, ele encara, ele enfrentou religiosos, fariseus, Jesus falava umas coisas de fariseu, todo mundo chamava de fariseu, Jesus chamava os fariseus de hipócrita, na cara, cambada de hipócrita, vocês são hipócritas. Jesus enfrentou religião, gente, religião é a pior coisa que existe. Demônio de religião é um negócio horrível. Enfrentou religião e, por fim, enfrentou a cruz. Embora Jesus seja, à primeira vista, não pareça com os heróis dos nossos dias, quando você conhece Jesus, tu fica maravilhado, tu quer ser como Jesus. Jesus tem aparência de cordeiro, diz comigo, aparência de cordeiro. Não ouvi. Aparência de cordeiro. Coração de leão. Coração de leão. Sacou? Tu olha para ele assim, parece cordeirinho, mas quando ele ruge, a galera vaza. Então ele é assim, aparentemente fraco. É um cordeiro. Mas ele é leão. Leão da tribo de Judá. O diabo não, o diabo diz a Bíblia que ele ruge como, mas rugir como leão, até meu cachorro rugia. Eu tinha um cachorro sem vergonha, pequenininho, mas fazia um barulho, meu irmão. Quando ele latia lá dentro do quintal, as pessoas achavam que era um negócio, um pastor alemão, um monstro. E ele fazia um barulho, pulava, uma bagunça. Lembra dele, do Toby? Um dia a gente saiu com o cachorro, eu lembro que os vizinhos olharam. Hã? Essa coisa. É isso aí? A Bíblia, assim é o diabo. Ruge como leão, mas ele não é leão. Ele é um anjo derrotado, um querubim derrotado, que está debaixo dos pés da igreja, inclusive. Leão é Jesus, leão da tribo de Judá. Porta não é arma de ataque, porta é arma de defesa. A Bíblia diz que contra a igreja deles, Jesus falou, as portas do inferno não vão o quê? Prevalecer. Eu quando era novo convertido, que eu ouvia isso, eu tinha uma ideia toda equivocada, porque eu era tão medroso também, andava armado, aqueles caras que metido a valente, mas medroso pra caramba, né? E aí, o pastor lia lá, e contra a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. E eu pensava assim, deve ter uns 50 mil anjos segurando a porta do inferno, os demônios que não saíam assim, aí se eu mantenho essas portas fechadas, para ver se... Foi verdade. Depois de um tempo, porque essas verdades são reveladas ao longo do tempo, a gente descobriu que não. Na verdade, quem está tentando segurar a porta do inferno são eles. Nós é que avançamos, nós é que arrebentamos as portas, nós é que destruímos os ferrolhos, nós é que entramos nas casas das pessoas e anunciamos Jesus e dizemos, sai daqui em nome de todo mal. Nós é que trazemos o reino de Deus. Você pode dizer amém ou não? É assim. Então, nós, diga nós, fomos predestinados para nos parecermos com Jesus. Diz assim, cordeiro e leão. Guarda isso, tá? Cordeiro e leão. Então nós fomos chamados para nos parecer com Jesus. A pergunta que vocês fizeram foi o quê? Para quê? Aí você vai ter que ler a Bíblia. Lê aqui comigo, aqui, no versículo 29. Para quê, cara? Qual o propósito? Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Aqui em português está assim, a fim de quê? Diga a fim de quê? Diga a fim de quê?
Em espanhol diz assim, para quê? Diga, para quê? Para quê então? Lê aí. Não entendi. Ele seja o quê? Que ele seja o quê? O que é primogênito, irmão? De quê? É de um time de futebol? Primogênito é o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Um homem pode ter mais de um primogênito? Tem certeza? Acho que estão errados, hein? Meu pai tem mais de um. Meu pai tem mais de um primogênito. Teve mais de uma mulher, aventureiro. Aí tem mais de um primogênito. Mas deixa eu te perguntar, quantos primogênitos Deus tem? Quantos? Então olha só, Deus quer que a gente se pareça com Jesus para que Ele tenha um primogênito só. Ou seja, se a gente ficar na nossa carnalidade, brigando, parecendo que somos várias famílias, vários grupinhos, várias igrejinhas, Deus nunca vai ter um primogênito. Parece que Deus vai ter que ter vários primogênitos para resolver o problema nosso. Então, a única maneira de haver unidade, diga comigo, unidade. Não ouvi, unidade. É que haja qualidade. Qual é a qualidade? É que eu me pareça com Jesus. Qual é o resultado disso? Diga unidade. Diga unidade. O que significa um primogênito? Significa uma família. Deus quer ter o quê? O que Deus quer ter? O que Deus quer ter? Alguém aqui já pensou assim, pô, eu queria ter uma família. Sabe que quando você casou, você pensou, pô, eu queria casar para ter uma família. Mas Deus quer ter uma família. Uma família. Sabe como é que Deus vai ter essa família? Quando a gente parar de vivermos para nós mesmos, quando nós pararmos de vivermos para nós mesmos e começarmos a receber o trato de Deus para mudar o que somos. A verdade é a seguinte, quanto mais parecidos com Jesus somos, mais um somos. O teu casamento está como? Está avacalhado? Vocês são crentes aqui, crente carnal pra caramba, que vive se pegando? É assim, ó. À medida que vocês forem transformados, o casamento vai ser mais um casamento. Vocês vão ser um à medida que vocês forem transformados. Você consegue ver dois Jesus brigando numa casa? Fazendo queda de braço. Quem manda aqui sou eu. Quem é o quê? Bate aqui que eu quero ver. Tu consegue ver isso? Isso não se parece com Jesus nem um pouco. Tem umas contendas. Existem umas brigas, umas falas que não se parecem com Jesus. Não lembra Jesus. Nem de longe lembra. Mas quando Jesus começa a mudar o que somos, com fogo, com tratamento, com tudo, o casamento começa a ser um. Assim é a igreja. Quanto mais parecidos somos com Jesus, a igreja é uma. O irmão lá, não quero saber dele que é batista. Irmão, é meu irmão. Congregacional, Ele é da Bleia. Ele se converteu, ele é comigo, ele é Mas isso a gente só consegue enxergar à medida que Deus vai mudando o nosso coração, à medida que Ele vai mudando o nosso caráter. Ninguém consegue brigar com o coração de Jesus, eu te falo na boa. Tu vai suportar. Agora, como é que é isso? Deus vai fazer tudo cooperar para o teu bem, até aquelas coisas horríveis que acontecem na vida, Ele vai cooperar para o teu bem, Ele vai moldar você, Ele vai transformar você, Ele vai mudar você no caráter de Cristo. Para quê? Para que Ele tenha uma família. Mas não terminou não. Ele falou primogênito, está ali atrás o versículo? Está ou não? Então leia lá. É primogênito de que jeito? Sozinho, solitário, em casa? Deus também quer quantidade. Diga comigo, qualidade, que gera unidade e que gera quantidade. Eu até brinco com os irmãos assim, eu digo assim, irmãos, na verdade tudo se resume no amor de Deus, essa é a verdade. É assim, quanto mais parecidos com Jesus somos, mais cheios do amor somos. Então assim, amor para dentro de casa, unidade. Amor para fora, quantidade. Então assim, quando a gente chama para dentro, unidade. Quando a gente chama para fora,
Quantidade. Deus quer unidade. E Deus quer quantidade. Jesus orou por unidade. Porque Jesus sabe que a gente é dividido, sabe que a gente é carnal. Sabe que a gente tem uma natureza velha, adâmica, de serpente, de cobra. Tu já viu cobra, amiguinha, uma da outra? Cobra não tem líder. Se você botar um montão de cobra no balaio, cada uma sai numa direção, vai, cobra, a natureza da serpente é assim. Mas Jesus crucificou essa natureza da serpente lá na cruz, ele crucificou para formar em nós o caráter dele. Ser cristão, discípulo de Jesus, e não entender isso, você ainda não entendeu nada. Se você um dia levantou a mão, como a Dani disse, passa a receber Jesus como Salvador, é que o teu negócio é ir para o céu. Tu está muito afim de ir para o céu. Mas Deus, antes de ir para o céu, ele tem que fazer uma reforma legal aqui embaixo, nego. Ele quer passar em nós assim uma lima, uma lixa, ele quer meter a gente no fogo, na água, ele quer purificar e nos moldar conforme Jesus. Vocês dizem amém? Olha, o que eu estou falando aqui pode ser uma abobrinha para você. Pode ser mais uma daquelas pregações chatas. Mas pode ser uma baita de uma revelação que vai mudar a tua vida completamente. Por que tu acha que a gente começou a discipular, a tratar, entrar na vida, confrontar os erros das pessoas? Eu lembro que quando eu conheci Mara, não sei porquê, Mara, você é a bola da vez sempre. Eu olho para você e me lembro. Eu brincava, eu dizia assim, eram 3 irmãs. E eu lembrava de uma novela que até estou replicando agora, a novela, um remake, eram as Irmãs Cajazeira. Cara, o pessoal era bom de briga mesmo naquela casa. Meu Deus do céu, Jesus. Mas tudo evangélico. Tudo crente do fogo. Zania liderava um monte de mulher, mas tudo barraqueira, meu irmão. Qualquer coisa partia para o braço. Eu tinha medo, eu falei, meu Deus do céu. Mas quando descobriu que o propósito de Deus era ter uma família, que todas as coisas cooperam, quem tem que ser transformado, aí se abriu espaço para falar, para confrontar, para discipular, para dizer isso não está certo. Ainda que não foi mole não, né? De vez em quando o sangue fervia, mas a gente sabia, vai dar tudo certo no final, o negócio vai dar certo, porque a gente quer a mesma coisa. Você diz amém ou não? A gente quer a mesma coisa, a gente quer transformação. Deus nos ama como somos, mas Ele não vai deixar a gente do jeito que é. Guarda isso, ó. Diga comigo, Deus nos ama como somos, mas se recusa em deixar permanecermos do mesmo jeito. Ele vai mudar o que somos. Agora, vamos falar sério, antes de eu terminar. A gente precisa mudar ou não? Vamos ser francos, fala a verdade. Precisa ou não? Às vezes você não fica chateado com você mesmo? Dizer, cara, como é que eu tenho essas reações ainda, meu Deus do céu, coisa feia, coisa horrível. Às vezes a gente não tem atitudes e reações que depois a gente fica triste. E diz, cara, por que eu falei essa besteira? Por que eu fiz isso? Tem ou não tem? Ó, às vezes eu vejo o cara dizer assim, cara, minha mulher é uma jararaca, minha mulher é uma esbaia, meu Deus, Franco, que cruz horrível. Eu digo, cara, ela é cristã. Ah, é. Eu falei, ela então não fica triste. Ela não fica alegre quando ela te dá os botes dela, ela não fica alegre, não. Ela é jararaca, ela te dá uns botes, mas ela não fica alegre. Não dá para ficar alegre. Ó, se o Espírito Santo está nela, ela dá os botes, mas depois ela fica arrasada. Ela quer morrer. Ela fica dizendo, meu Deus, eu acho que nem sou convertida, não é possível. Questiona, não é possível. Uma pessoa que recebeu Jesus não fica feliz sendo qualquer coisa. Não fica feliz, nada vai te satisfazer. Ó, nenhuma bênção vai te satisfazer. Tem bênçãos que Deus dá espirituais, recebemos todas. Diz a Bíblia que todas as bênçãos espirituais nós já temos. As materiais, algumas vezes Deus nos dá. Bênçãos de saúde física, Deus nos dá algumas bênçãos. Mas nenhuma bênção se compara à transformação. A coisa que mais alegra o coração do Filho de Deus é quando ele passa por uma situação e ele diz assim, caramba, eu não reagi como no passado. Eu me conheço. Eu sei que se eu passasse por essa situação, eu ia reagir assim, assim. Ai, Jesus, que bom, tu está mudando essa porcaria que eu sou, esse caco. Tu está me transformando. Isso dá uma alegria, gente, tremenda.
É ou não é verdade? Isso preenche, enche nosso coração de gozo, quando a gente consegue ter a atitude certa, quando a gente consegue vencer coisas que nos derrotavam continuamente. Pode juntar qualquer dom maravilhoso, porque Deus também dá dons, dá ou não dá? Dá ou não? Deus dá dons espirituais maravilhosos. Mas, meu filho, nada se compara quando a gente percebe que não somos mais os mesmos. Quando a gente passa por provas, aprovado. E você diz, poxa, eu sei que eu seria reprovado em outro tempo. Algumas pessoas que estão aqui me ouvindo, e depois vão me ouvir em casa, pedem a Deus coisas tremendas, até materiais, e não tem ainda. E você diz, poxa, Deus não me ouve, deu para o fulano, não dá para mim. Querido, se Deus não deu para você ainda, é porque você não pode ter. Um pai não dá uma moto para um filho maluco, que vai ficar fazendo pirueta por aí, não dá. Deus tampouco. Deus não vai nos dar algumas coisas que vai nos destruir e nos afastar dele. Você pode até querer arrancar com o teu braço essas coisas, mas a bênção de Deus, diz a Bíblia, enriquece e não acrescenta dores. Deus só dá quando a gente está pronto. Você pode esperar em Deus, tranquilão, espera em Deus. Esperar em Deus é tudo de bom. E se você fala assim, mas Franco, por que ele está demorando? Eu falei, ele não está demorando, ele está transformando. Ele está trabalhando. Alguém disse isso hoje. Deus está trabalhando. No testemunho da Dana, acho que ela falou também. Deus está trabalhando. O Simar disse, Deus está trabalhando. Mas como que Deus está trabalhando? Ele está fazendo tudo cooperar para o teu bem. Tudo. Tudo. O que aconteceu de bom? Coopera para o teu bem. De mal? Coopera para o teu bem. Como foi essa semana? Tudo para o teu bem. Você diz amém ou não? Amém. Quem quer pedir a Deus para ser revelado sobre isso? Será que você já conhece essa verdade? Será que você acorda de manhã e diz, poxa, Senhor, eu sei que tu quer me transformar de glória em glória, na imagem de Jesus. Eu sei que tudo que acontece na minha vida vai me ajudar de algum jeito. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu me recuso a ser a mesma pessoa. Eu nasci de novo para te adorar, para te agradar. Eu nasci para ser transformado, para ser outra pessoa. Me ajuda. Ou isso ainda é uma incógnita para você? Isso ainda é uma coisa oculta. Quem sabe você ainda é aquele crente que acha que se converteu para ir para o céu. Mesmo todo arrebentado quer ir para o céu. Se você crê que precisa de mudança, de transformação, eu te falo, a única pessoa que pode fazer isso é Jesus. Só Ele pode fazer. Só o nosso Deus pode fazer tudo convergir para o teu bem. Só. Não tem outro. Você pode abrir teu coração e dizer, eu recebo, Senhor, eu quero. Isso vai te libertar. A revelação te liberta. Porque você vai parar de reclamar das coisas que estão te acontecendo aparentemente ruins, e você vai louvar e vai até agradecer a Deus e dizer, Senhor, eu precisava passar por esse negócio. Algum bem tu vai tirar daí, algum proveito, porque eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser mais parecida com Jesus. Ah, Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Tudo que nós conversamos aqui é um mistério, Senhor, que estava oculto. Mas que na plenitude dos tempos, tu revelaste aos teus apóstolos e profetas, Senhor. Está escrito aqui. Está escrito, Senhor. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque nós te amamos e porque nós fomos chamados segundo o seu propósito. E nós conversamos hoje, Pai, aqui, mais uma vez, sobre o teu propósito. Que são aquelas coisas que nós recebemos lá atrás, que nós não queremos perder, nós não queremos voltar a construir as coisas velhas que foram destruídas por causa dessa revelação. Nós queremos, Pai, que a boa obra que tu começou em nós, tu conclua, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós não queremos viver de qualquer jeito, nós não queremos ser as mesmas pessoas, Senhor. Transforma-nos, purifica-nos,
Muda o que somos, Senhor. Só não queremos ter coisas se não podemos desfrutar da melhor maneira, Senhor. Não queremos ter bens se não podemos passar na Tua presença. Não queremos, Senhor, coisas que vão nos satisfazer por um tempo, sem ter a alegria que nos satisfaz para sempre, de sermos mais parecidos com Jesus. Espírito Santo, vem sobre esse lugar hoje e revela os corações, Senhor. Pai, se tem alguém hoje aqui que não tem essa revelação, Senhor, do Teu plano, do Teu propósito de ter uma família de muitos filhos conforme o caráter de Jesus. Se isso não está revelado ainda, Pai, vem com o Teu Espírito Santo e revela, Senhor. Ilumina os olhos do coração, porque nós queremos Te conhecer, Jesus, de verdade. Ilumina os olhos do coração.